Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 205. 205, a Irmandade aí da live já vai compartilhando e convidando o povo de Deus para cultuar conosco. Tá bem? 205, Brunão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 378, 378. Glória a Deus, louvado seja Deus.
Deus, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 143 para nós orarmos ao Senhor. 143. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos agora apresentar a todos nas mãos de Deus em santa oração, vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor, você aí da sua casa, nós que estamos aqui na igreja, nosso irmão Cosmo vai orar por nós, vai apresentar toda a Irmandade nas mãos de Deus, vai pedir ao Senhor também que Ele mande para nós a sua palavra, que o Senhor possa falar com as nossas almas, com o nosso coração, que a presença de Deus esteja aqui nesse culto, esteja aí também onde vocês estão, e que nós possamos alcançar vidas, e a palavra de Deus também possa alcançar vidas e corações para a glória do nosso Deus, que não falte o Senhor na vida de nenhum de nós, e o Senhor disse que se nós buscássemos de coração sincero, Ele sempre seria pronto a nos atender, Ele sempre seria pronto a atender a voz da nossa oração. Então, irmãos, vamos crer nisso, que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados, os seus olhos voltados para nós,
E não está com seus braços encolhidos, muito pelo contrário, Ele está com seus braços estendidos ao nosso favor. O Senhor é bom, é cheio de misericórdia, e Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você está passando. Creia, irmão, creia, irmã, que o que você precisa está na mão de Deus, e que quando você menos esperar, as portas se abrirão na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos crer de toda a alma, amados irmãos, orar com toda a fé no nosso coração, entregar o nosso destino, a nossa vida, os nossos projetos, nossos planos na mão de Deus. Nós sabemos que muitas lutas têm se levantado contra a vida do povo de Deus. O adversário, irmão, se tem uma coisa que sabe, é atentar. Que sabe fazer é tentar prejudicar. E outra, irmão, outra coisa que ele faz muito bem é não desistir. Ele não desiste de fazer o mal. Ele não desiste de perseguir a igreja. E o Senhor já manda dizer a todos nós, não desista você da tua fé também. Não desista você do teu Deus. Não desista de crer no teu Senhor. E o Senhor te manda dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Creia de todo o coração. Assim como o Senhor disse à irmã de Lázaro, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O Senhor nos convida a crer essa tarde e nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, amados, oremos a Deus. Amém. Glória Santo a Deus. Deus. Aleluias. Senhor, Aleluia. nosso Deus e meu Pai querido, Pai amado, estamos mais uma vez aqui na Tua santa presença, meu Pai, nesta tarde, para falar contigo, meu Pai. Senhor, desde já quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, Senhor, de estarmos na Tua presença. Sim, ó Deus. Porque quantos, Pai, não podem, Senhor, estar livres, Senhor, para Te adorar. Quantos, meu Pai, estão, Senhor, infelizmente, entubados em UTI, Senhor. É verdade, Deus. Meu Pai, mas nós, pela Tua misericórdia, ainda estamos aqui de pé, Pai, na Tua presença. Senhor, que nesta tarde ainda, Senhor, venha se lembrar do Teu povo aqui Sim, na terra. ó Deus. Senhor, venha se lembrar da Tua igreja. Meu Pai, aquele Teu povo que o Senhor escolheu. A Tua palavra diz que não foi nós que Te escolhemos, mas é o Senhor que nos Sim, escolheu. Jesus, aleluia. Senhor, então venha, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mas somos humanos. A nossa preocupação muitas das vezes, meu Pai, quer falar mais alto que a nossa fé. É verdade, Deus. Mas, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo de Jacó. O bichinho de Jacó que tanto o Teu profeta fala, o profeta Isaías. Senhor, olha com Teu olhar de misericórdia para a Tua igreja nesta tarde. Cada um dos Teus filhos que estão aqui, meu Pai, nesta tarde te glorificando. Senhor, olha pela vida do Teu servo, nosso irmão Rodrigo, Sim, ó Deus. a sua família. Sim, ó Deus. Guardando cada um deles, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, também te peço pelo nosso irmão que está aqui operando esse som, nosso irmão Bruno, Pai, guarda ele, guarda a sua família. Pai, todos que estão, Senhor, ao vivo assistindo, Pai, esse culto, ouvindo essa transmissão. Meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um do Teu povo. Até daquele também, Pai, que ainda, Senhor, não te serve, mas fica atento à Tua palavra. São pessoas, Pai, que ainda só falta se decidir, mas sempre estão ali ouvindo a Tua mensagem, que os Teus filhos aqui pregam desse lado. Senhor, venha nesta tarde fazer uma obra. Senhor, venha, Senhor, fazer aquilo que Te apraz na vida de cada um. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Pai, Senhor, toma nas Tuas mãos também a vida, Senhor, dos governantes, autoridades constituídas em nosso país. Senhor, dê sabedoria a eles, para que governe, meu Pai, com equidade esse povo, essa nação, que muitos, Pai, clamam pelo Teu nome. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que nada acontece sem a Tua permissão, mas eu Te peço, Pai, nesta tarde, Senhor, faça conforme o Teu querer, mas tenha misericórdia do Teu povo, Pai, nessa terra, não somente no Brasil, mas no planeta Terra, meu Pai. Senhor, extermina, Senhor, essa doença. Eu sei que está no Teu controle, meu Deus. Ainda que o homem possa, meu Pai, dizer, filosofar, argumentar, mas se o Senhor basta, Senhor, um estalar de dedos, tudo acabou.
É verdade. Está nas tuas mãos. Pai, envia a tua palavra nesta tarde, através do teu Filho, para ministrar, Senhor, a tua igreja, e aqueles também, meu Pai, que estão ansiosos, Senhor, para ouvir a tua mensagem nesta tarde. Senhor, e as demais coisas, Pai, tu conheces. Sim, Deus. Tu é aquele que abre porta onde não tem porta. A tua palavra diz, meu Pai, que teus olhos estão atentos sobre a terra. Então, Senhor, mais uma vez eu te peço nesta tarde, não esqueça do teu povo. A tua palavra diz, meu Pai, que ainda que uma mãe se esquecesse do teu filho, Aleluia. o Senhor, todavia, não se esquecerá de ti. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta tarde, meu Pai, faz, Senhor, o Senhor é convidado a trabalhar conforme o teu querer nesta Amém, tarde. Jesus, aleluia. Senhor, o Senhor tem, Senhor, total liberdade de falar com o teu povo, conforme o Senhor querer, meu Pai. Meu Deus, se mais alguma coisa eu esqueci, meu Pai, porque sou humano, eu sou fraco, Senhor, mas lembra-te do teu povo, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta tarde. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Aleluia, Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 409. 409. Santo Deus. Glória a Deus. Tem bastante irmandade, Brunão. Estava me pedindo, até o irmão comentou agora aqui, passou, não consegui ver, acho que é o irmão Sérgio, de quando era a letra do Inário 4. Então você não tem essa letra aí. Põe uma estrofe e o coro aí, que eu vou cantar uma estrofe para ele, só do Inário sem letra. Entendeu? Um verso e o coro desse mesmo hino. Pode fazer a introdução, só o áudio.
vocês lembrarem como era a letra do Inário 4. Faz só 30 e poucos anos só. 409. Vai fazer com a introdução, né? Senão você não consegue cortar, né? Tá bom, pode soltar, pode soltar. Esse eu sei porque foi o único que eu fui batizado. Esse eu lembro. Faz 30 anos. Vou cantar a terceira estrofe. Se tiveres nesse mundo muitos bens e a vida cheia de vigor, é maior a herança que no céu tu tens. Lembra-te do Criador, debaixo do sol, tudo é vaidade. Glória a Deus, os dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador. Tá bom, ainda estou lembrando ainda. Glória a Deus. Já passou um tempinho, já, mas ainda está vivo no coração aquela mesma alegria daquele domingo de manhã que o Senhor me chamou dentro daquelas águas, naquele rio frio em agosto, mas a presença de Deus aqueceu o nosso coração, o meu coração, e de mais 48 almas naquela manhã. Louvado seja Deus. Irmãos, os cultos online permanecem sendo realizados todos os dias, agora às 14 e às 20. Nós vamos chegar lá. O meu desejo é que seja às 9, às 14 e às 20. Vamos conseguir. Nós não tínhamos nada, já temos 64 cultos por mês. Graças a Deus, bastante, enfim, informação e bastante palavra para a nossa Irmandade. E nos sábados, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e aos domingos, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30, tá bom? Um pouquinho mais cedo aos domingos. A gente até pensou em mudar para as 20 horas, mas faz uma confusão na cabeça da Irmandade, porque depois o culto presencial volta, então não vou mexer em nada. Culto é uma coisa que não se mexe, não se suprime, não muda horário, não muda dia, porque quebra toda a rotina do povo de Deus, que a Irmandade vai, adequa serviço, e remarca médico, e arruma as coisas em casa para poder estar no culto. Aí o pastor vai lá, mudou o culto. Aí a pessoa fica, não sabe nem que dia congrega. Então os cultos permanecem no mesmo dia. Até o dia 18 agora de abril, nós somos no mês de abril, né? Até dia 18 de abril, nós ainda estamos nessa fase vermelha, só que com um pouco mais de restrição do que a fase vermelha comum. Então, aqui para o estado de São Paulo, eu sei que há vários irmãos que nos assistem de outros estados, então cada um deve seguir as orientações do seu estado e do seu município. Aqui no estado de São Paulo, as celebrações religiosas presenciais, com grande público, foram todas suprimidas, mas vejam, a gente pode se entristecer por isso, ou pode dar glória a Deus que nós estamos podendo fazer os cultos online para a Irmandade. Então, nós preferimos dar glória a Deus por essa liberdade. E se Deus quiser, em breve, nós retornaremos aí com os cultos presenciais e de pouquinho a nossa vida vai voltando à normalidade. No momento, essa é a nossa realidade, nós pedimos à Irmandade todo o cuidado para que também o Senhor nos ajude nessa parte. Eu estive em Sorocaba no final de semana, no domingo de manhã cedinho, fui para lá, umas 7h30 da manhã, eu fui visitar a construção da igreja, está muito bonita, graças a Deus, muito bonita mesmo. Eu não sabia que estava tão adiantada assim, por causa da pandemia, fazia tempo que eu não ia lá, mas o contrapiso já está pronto, a galeria já está pronta, os vidros já estão instalados, o átrio, que é em volta da igreja inteira, da frente do lado direito, porque o outro lado aqui é a divisa de terreno, também já está pronto, ela é bem maior do que essa igreja. Tanque de batismo já está pronto, só falta fazer o revestimento. Agora eles fizeram um fosso lá, que é para a tribuna baixar sim na hora do batismo, que é o que a gente tem que fazer aqui, e agora estão fazendo um menorzinho para subir uma tribuna pequenininha ali do lado, no dia do batismo. Readequar o tanque de batismo, ele vai ficar mais alto assim, Bruno. Quando a tribuna descer, você vai ver a pessoa debaixo d'água, todo de vidro à frente dele, bem bonito mesmo. Agora essa semana eles começam a passar a infraestrutura para o ar-condicionado, infraestrutura de emergência, dos bombeiros também, hidrante e tudo mais, está caminhando. A gente acredita que no mês de maio façamos o paisagismo em volta da igreja, jardinagem, todos os adornos. Vamos lá, estamos caminhando para a inauguração. Falta bastante ainda, mas já vamos começar a instalar o forro e já descer a pintura interna. Não vejo a hora de ver a igreja pintada por dentro, que aí a gente vê que vai acabar mesmo. Deus já preparou o piso, vamos começar a instalar, aí vem os bancos, aí é outra história.
É o valor de uma igreja quase. Mas nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir. A bancada, um órgão bom como esse nosso aqui, para as irmãs organistas, porque ele vai ser ligado no som, e de lá também vai ser transmitido live, então tem que ter um equipamento de som bom. Mas está tudo na mão de Deus, o Senhor que preparou tudo até agora, irmão. Nós, sem dinheiro, nós conseguimos comprar aquele terreno, pagamos R$180 mil, está pago, graças a Deus, não devemos nada, graças a Deus. O Senhor nos vai levar até o fim nessa empreitada e nós vamos glorificar a Deus, tenho certeza. Então pedimos as vossas orações. Da mesma maneira, está a congregação de Itapirapuã Paulista. Os irmãos agora vão fazer o contrapiso interno e o reboque, já está coberto, as calhas instaladas. Próximo mês nós vamos fazer os muros e aí já vai para o acabamento também. É uma igreja menor, uns 170, 180 irmãos sentados. Sorocaba deve caber uns 350 sentados, é um pouco maior. E o bairro do Limão, que em final de maio termina a pintura, que é muita pintura. Na verdade, nós decidimos por fazer não só a pintura, mas fazer uma restauração. A parede daquela igreja, Bruno, tem 2 palmos de largura. Imagina como que não é velha aquela igreja. Mas precisa ver, irmãos, tijolão do tamanho do mundo. Então, nós estamos fazendo de tudo para preservar ela, porque ela é muito velha já, tem uns 60 anos, e é muito bonita a igreja, então a gente não quer modificar a estrutura dela. Então, vai se fazer um trabalho de restauração, descascar todas as camadas de tinta, passar um protetor, depois colocar o grafiato, enfim, mas vai ficar boa. O elevador já foi retirado, o elevador velho, agora é tomar um fôlego para pôr o elevador novo, e vamos que vamos, glorificando a Deus aí. Tem uma boa notícia para a Irmandade. Ontem, falando com o irmão Israel, ancião do... Como é? Suzano, do Jardim Leblon, em Suzano. Nós temos uma igreja lá também, imóvel próprio, essa já está terminada. E Deus fez uma obra no meio da Irmandade lá e preparou para eles uma van novinha, irmãos. Glória a Deus. Mandou foto, todo pomposo com a van lá para transportar a Irmandade. Mas eu fiquei numa alegria, irmão. E se os irmãos veem, não depende nada de nós aqui de São Paulo. Ali mesmo Deus fez o movimento e Deus preparou, porque Deus não precisa do homem, Deus precisa do coração do seu povo na sua mão. Glória a Deus. A igrejinha está linda, irmãos, pintada, muito adornada, eles são muito zelosos. E agora estão construindo uma cozinha nos fundos, na parte superior. Ela tem um escritório embaixo, é bem grandinha a igreja. E está ficando muito bom mesmo, graças a Deus. Eu fico muito feliz, irmão, porque nós não queremos amarrar a obra na nossa mão. Queremos ver o povo de Deus livre, servindo a Deus e construindo, evangelizando, batizando. E graças a Deus eles entenderam essa missão. Os irmãos em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, já estão fazendo o altar agora, o púlpito, fazendo esses detalhes assim de gesso, essas coisas assim, para ficar bem bonita a igreja deles. Acredito que no segundo semestre também a gente inaugure lá. E também em Hortolândia, vamos começar a dar entrada agora, já está fazendo os rascunhos do projeto, para dar entrada na prefeitura para aprovação do projeto. No segundo semestre a gente começa a construção lá, se Deus quiser. A igreja com galeria, com tanque de batismo, o Adriel é meio metido, e eu achei muito bom que ele seja mesmo. Irmão, vamos deixar a estrutura para a galeria, ele falou. Aí depois a gente faz a galeria. Eu falei, pelo amor de Deus, irmão, mexer com a igreja pronta é uma derrota. Vamos fazer a galeria já, no nome do Senhor Jesus. Deixa ela prontinha. Quanto mais lugar nós tiver, mais povo Deus vai mandar. Se você pensar pequeno, Deus também só dá uma porçãozinha pequena. Carrinho, igrejinha, casamentinho, empreguinho. Senhor, eu não mereço, mas me abençoa. Tem misericórdia de mim, não é? Jabes pediu, se meus termos amplificares e fizer que do mal não seja afligido, eu vou votar ao Senhor um voto de gratidão. Então ele falou, Senhor, já que é para pedir, eu quero coisa boa, quero coisa grande. E o Senhor tem para fazer segundo a sua vontade em nós. Então continuamos pedindo a oração da nossa Irmandade. A mesa do amor também, levei um susto, agora fui lá na cozinha almoçar. O irmão Marquinhos fez um arroz com feijão bom, né, Bruninho? Comemos até virar os olhos lá. O irmão Cosmo não almoçou ainda, né? O irmão Cosmo falou assim, eu estou levando um refrigerante. Que hora, irmão Cosmo? 2 horas. 2 horas nós estamos no curto, irmão Cosmo, tenha dó. Mas depois nós bebe de novo, né? Para não perder, né, Bruno? E aí, mais trupiquei num tanto de caixa de leite. Quem será que mandou essas caixas de leite? Vocês não sabem? Tanta caixa de leite lá que dá para a turma tomar banho. Graças a Deus. Para atender os necessitados. Quando for daqui para o final de semana, some tudo, que eles já distribuem entre as localidades que têm necessidade. Vai embora mesmo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. As cestas básicas, chegaram 45 cestas.
E o povo de Deus está sendo atendido e nós estamos felizes por isso também. E já de antemão quero agradecer toda a nossa irmandade e dizer que continuem ajudando. Por favor, toda ajuda sempre será muito bem-vinda. Ô, Bruno, você consegue mudar a playlist aí para Itapevi? Tem uma nossa irmã aqui que pediu para cantar o hino da multidão, que só pode ser o 390. Ela pede sempre? Ah, você viu? 390, então. Vamos cantar o hino 390. Acho que é a irmã Edna. Essa é a orquestra da CCA de Itapevi, aqui do ladinho da gente. Glória a Deus. Esperamos em Deus ser contado, né, com essa multidão, com palma na mão, cantar o hino que nunca foi cantado em volta do Senhor. Irmão, tem coisa boa preparado para você. Deus tem preparado um reino de glória, de paz para você. Mas aqui nessa terra, a destra, a mão direita de Deus estará amparando os teus passos para que você não caia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Ó Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Cosmo, Deus te dá, irmão. Santo é o Senhor Jesus, Pai eterno. Queridos, eu combinei com o irmão Brunão para facilitar a contribuição da Irmandade aí na live. Ele vai pôr para vocês agora um banner com os dados bancários aqui da igreja para você enviar sua oferta, sua coleta. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 03755 30, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. Mas está tudo aparecendo para vocês aí na tela agora. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.com.br.
Toda ajuda, toda contribuição da Irmandade é sempre muito bem-vinda. Como os irmãos ouviram, um pequeno relato de tudo que Deus tem preparado de atender na obra de Deus. Tudo isso é fruto do amor da nossa Irmandade. E nós sempre nos comprometemos a fazer com que todos os frutos que Deus prepara retornem em benefício para o povo de Deus, que é assim que a palavra de Deus nos ensina. Tá bem, irmãos? Então toda ajuda será sempre muito bem-vinda. E na descrição do vídeo também há todas as informações que são necessárias para que você possa contribuir para o nosso Deus, para a obra do nosso Deus. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus, Brunão? Pode voltar para cá? Já está, né? No livro dos Salmos, no capítulo 1, 3, 7. Salmos de Davi, capítulo 137. Todos prontos? Vamos ler com a ajuda de Deus. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, é um cântico, é um salmo, um relato de grande tristeza que o povo de Israel passava quando foram levados cativos à Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Eles foram a personificação da displicência, que é quando você está desatento, você está desapercebido. É mais ou menos aquela pessoa que tem tudo para ser abençoado, mas não é, porque não está ligado nas coisas de Deus como deveria estar. Vir na igreja, assistir a live, infelizmente, não é estar na presença de Deus. Infelizmente, gostaríamos que fosse, mas infelizmente não é. Estar na presença de Deus, eu não digo aos irmãos que vai além daquilo que vemos. É exatamente aquilo que ninguém vê, é o estar na presença de Deus. É a oração que ninguém vê. É a renúncia de uma briga, de uma causa qualquer que se apresenta diante de ti, e você prefere se calar e ninguém vê, você engole o prejuízo, engole o desaforo, por amor a Deus, por amor ao teu testemunho, enfim. E ninguém também vê. Estar na presença de Deus é aquele choro que você tem no seu quarto, no seu carro, no seu trabalho, e é só você e Deus. Essa é a comunhão íntima entre Jesus e os crentes. Tanto é íntima que ela não pode ser compartilhada, ela não pode ser dividida, ela é única entre cada pessoa e a divindade, o seu Deus. E essa tarde o Senhor já quer dizer a todos nós, sinto inspirado por Deus para dizer a todos nós, eu tenho me alegrado com o crente que você tem sido na minha presença. E eu sei das tuas orações, sei das tuas lamentações, diz o Senhor, sei dos teus choros, sei dos teus insucessos, eu sei dos teus fracassos. Sei das coisas que você queria fazer e não consegue, como o apóstolo Paulo dizia,
o bem que quero fazer não faço, mas o mal a todo instante me rodeia. O que quero fazer não consigo, e o que eu faço não aprovo. Veja, irmão, que situação. Eu não consigo fazer o que eu quero, e o que eu faço eu sei, não está bom. Eu não consigo aprovar. O Senhor te diz essa tarde, por esta santa palavra, aquieta o teu coração e não seja tão duro consigo mesmo. Não seja tão duro com você. Não precisa você ser ajudante do teu adversário. Ele já é dedicado o suficiente para querer tirar a tua alegria, tirar a tua paz, tirar a tua fé. Essa tarde, o Senhor te diz, eu não quero saber de pecado, não quero saber de fraqueza, não quero saber de erro nem de acerto. Essa tarde eu quero dar um abraço na tua alma. E quero te dizer que eu sei de tudo, certo, errado, das coisas que você acertou, das coisas que você falhou, eu também sei, das coisas que você negligenciou, eu também sei, mas nada disso me importa, porque eu não sou nutrido pelos teus erros, eu sou nutrido pelo amor que há dentro do teu coração. E o Senhor te diz, tá bom para mim, eu amo a tua alma também. Ô irmão, que palavra maravilhosa. Quanto amor de Deus pela nossa vida. E esse povo, irmãos, era uma grande potência. Meu Deus, esse povo quando saiu do Egito, não sei quanto, 2 milhões, né, irmão, de pessoas, era muita gente. Eles tinham toda a força no braço, mas não tinha força na mente. Eles tinham força física, mas não tinha força no intelecto. O que Salomão escreveu? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que guarda no verão para ter o que comer no inverno. Pode ter a força de um elefante, mas não tem a inteligência de uma formiga. E por conta disso, eles foram aprisionados, amados irmãos. Foram levados cativos. Outra, foram buscados em Israel e foram transportados. Assim como os acusadores de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel também, eles disseram, rei, aquele Daniel, aquele transportado de Judá, não fez ocasião de ti, nem do edito que tu fizeste. Antes, 3 vezes ao dia, ora ao seu Deus na janela virado para a banda de Jerusalém. Eles tinham sido tirados da sua terra. Ouça com atenção, irmão. Glória a Deus. Eles tinham sido tirados da sua terra, mas a fé não havia sido tirada do seu coração. Você foi arrancado de dentro da igreja pela pandemia, mas a fé não foi tirada de dentro do teu coração. Você também está em Babilônia, irmão. Você também foi tirado de Judá, você também foi tirado de Jerusalém. Ele disse, se apegue a língua ao paladar, esqueça-se a minha destra da minha destreza, se eu não preferir a ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Glória ao nome do Senhor. Quantos estão dizendo essa tarde? Quando estão dizendo essa tarde, como eu queria poder estar na casa do Senhor. Que saudade de tocar meu instrumento, que saudade de louvar louvores ao Senhor, mas quando podia você não vinha. Então precisou que você fosse até Babilônia, e que te fosse tirado o que era precioso, para que hoje você desse valor, mas o Senhor vem te dizer, ainda assim, com dor no coração eu estou te ensinando o quanto é preciosa a presença de Deus na tua vida. Não se entristeça, não se desespere, tudo vai voltar no seu lugar. A única coisa que não vai voltar no lugar é a fraqueza que tinha no teu coração. Porque Deus está colocando em ti agora, Alamaia, um espírito destemido, um espírito fervoroso, um espírito animado para as coisas de Deus. E o Senhor está, irmão, respondendo. Alguém fez um voto aqui por esta palavra. Senhor, eu prometo que eu estarei mais diante de ti. E o Senhor te diz, seja feito conforme o propósito do teu coração. O Senhor te responde essa tarde, amém, eu aceito. Está selado no céu o nosso pacto. E eu também te prometo, como teu Deus, fazer com que todas as portas se abram, para que você cumpra a tua promessa. Não tema, não vai cair um tio, nem um jota da minha palavra na tua vida. Bendito seja Deus, irmãos.
E o adversário, ele não só os levou cativos, como subjugou também. Eles se sentaram perto de um rio, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que há no meio dela, aquelas árvores do salgueiro, penduramos as nossas harpas. Eles ofereceram alguma resistência, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Além de levá-los presos, ainda que judiavam dele, o que fizeram com Sansão? Não furaram-lhe os 2 olhos e o puseram no meio da arena para brincar com ele, lançavam sorte sobre ele? Irmão, irmã, o teu adversário pode até brincar com você, mas ele não pode brincar com Deus que está em você. Ele pode te chamar de crentinho de meia pataca, pode chamar de crentinha de meia tigela, pode chamar de crente pão com ovo, ele pode chamar você do que ele quiser. O Senhor te diz, para mim, aleluia, você continua sendo um cidadão do céu. Eu só enxergo a insígnia do povo de Israel, a estrela de Davi sobre a tua cabeça, a marca do concerto eterno que há no teu coração. É só o que eu vejo em você, diz o Senhor. Eu não vejo mais nada. Eu continuo vendo a tua roupa branca como a neve. Continuo vendo o teu coração puro como azeite puro. E o Senhor te diz, é por isso que eu tenho estado contigo. E é por isso que cumpre-se um dos salmos de Davi. O motivo de não termos sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia na nossa vida. O adversário já procurou de um todo te destruir, mas em ti ele não toca nem num fio de cabelo da tua cabeça. Ele pode rosnar, pode latir, pode gritar, pode berrar como um bodão que ele é. Na tua alma, demônio nenhum toca, diz o Senhor. Na minha promessa, na minha vida, na tua vida ninguém toca. No concerto que eu fiz contigo, ninguém toca. Enquanto puder falar, Deus vai falando, irmão. Mas quando for preciso abrir a sepultura, Deus abre. Quando for preciso Deus derrubar os muros, Deus derruba. Glória ao nome do Senhor. É amor sem fim, mas é fogo que consome. Uma coisa te promete o Senhor pelo seu nome: na tua alma demônio nenhum toca. E fugir você não vai. Que eu não te chamei de soldado covarde. Eu não chamei Gideão de soldado covarde. Ele estava malhando o trigo no lagar, com medo, preocupado, e ainda assim o anjo aparece e fala, salve varão valoroso. Valoroso da onde, irmão? Se ele estava fugindo, se acabando de medo. Mas Deus, irmão, Deus, irmão, irmã, enxerga em nós virtudes que nós não vemos. Deus enxerga em nós capacidade que nós não vemos. O Senhor te diz, eu sei o que tem dentro do teu coração. E você disse, Senhor, eu não suporto mais. E o Senhor te diz, suporta, porque você é muito maior do que esse demônio que está tentando a tua vida. Porque a minha presença está contigo, a minha promessa foi contigo. Tu vieste a mim, você me veio procurar, a tua alma gritou por salvação, você veio voluntariamente, só por isso você já é um herói, só por isso você já é uma heroína na minha presença. O adversário não vai te diminuir, irmão, o inferno não vai diminuir a graça de Deus na tua vida, ele não vai diminuir a minha promessa na tua vida, ele não vai diminuir a minha glória na tua vida. Eu falei que vou chamar os teus filhos, eu vou chamar teus filhos. Eu falei que a tua casa é casa de oração, é casa de oração. Eu falei que a palavra vai cumprir, vai cumprir. Eu falei que a porta vai abrir, irmão. Mas eu não vejo saída. Eu sou a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. E anda, sirianda, ali cantai, alamaia. Eu sou o teu Deus desde agora e para sempre.
Eu sou o Deus dos teus pais, eu sou Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, eu sou Deus desde sempre, eu venho desde a antiguidade, bendito seja Deus, executando o meu plano de salvação, e hoje não será diferente. Tu estás cativo em Babilônia, mas o teu 70 anos está acabando bem loguinho, diz o Senhor. Você vai voltar para casa. Você vai voltar para aquele tempo de paz. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Glória! E vem do inimigo como uma corrente de águas, disse o profeta Isaías. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Irmão, o Senhor está mandando uma corrente de água. Aleluia, que vai lavar a tua vida, que vai lavar a tua casa, e vai levar para bem longe esse espírito estranho que está te rodeando. Bendito seja o Senhor, que a graça de Deus te alcance por essa palavra. Tira a tua harpa do salgueiro, irmão. Não pendura ela não, irmã. E canta com alegria, porque aquele que te aprisionou vai ter que te libertar, diz o Senhor. Aleluia. Aquele que te levou cativo vai ter que libertar-te. Nabucodonosor virou um bicho, virou um animal. Ele passou a pastar, cresceu pelo, casco. 7 anos, irmão Cosmo. 7 anos comendo grama e dormindo no orvalho, dormindo no tempo. Porque ele disse: feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em seus filhos e der com eles nas pedras, dizendo: melhor que você mate o seu filho do que ele sofreu que está por vir, a ira de Deus que está por vir. Irmão, nosso Deus é um Deus de amor, que não se alegra nem com a morte do ímpio. Mas o Senhor te diz: tu não chorarás mais. Quem poupa lobo sacrifica ovelha. E eu não pouparei os lobos que estão te perseguindo. E quando a minha mão pesar, não coloca a tua. E nem as tuas orações sobre esse negócio eu quero ouvir. Ainda hoje sou misericórdia, mas amanhã tu verás o que é o poder da ira de Deus. Aleluia. Sabe como Deus chamou meu pai, irmãos? Crente a vida toda, mas demorou a batizar. Minha mãe começava a tocar os hinos em casa, ele saía batendo porta. Ele nunca brigou com a minha mãe, que minha mãe era brava, porque ela montava nele de pancada. Mas fazia birra. E um dia a minha avó, saudosa mãe da minha mãe, falou: o dia que Deus te pegar, cara, você vai ver só quanto dói uma saudade. Ei, irmão, inflamou um dentinho dele aqui no fundo. Foi um dentista doido, doutor Aguinaldo, não era dente nada, dali um pouco foi parar no Hospital das Clínicas, era um câncer generalizado. Coração, tinha um tumor do lado do coração, tinha na medula. Olha, irmão, no ano de 94, faz uns dias, 25 anos, né? Vai fazer 26. É isso, né? Ou 26, vai fazer 27. Bastante tempo, é isso mesmo. E dá-lhe oração. E nós fomos congregar na congregação do Lausanne Paulista, ali na Zona Norte. A igreja não estava pronta ainda. Os cultos eram feitos na garagem. O querido irmão Messias Rabelo, ancião do Imirim, estava atendendo o culto, ungiu meu pai no final do culto e falou: olha, irmão, não é para a morte, é para a vida, é para uma obra de Deus na tua vida. O médico, olha como que Deus é Deus. O médico falou 12 ciclos. Meu pai nem tinha começado a quimioterapia ainda. Mas o Senhor te diz: com 6 eu te curo. Ungiu meu pai. Irmão, nós vimos a viola em caco, hein? Eu era bem criança. Lembro como hoje. Quantos amigos dele recebia alta, dali uns dias não recebia notícia, e fulano de tal morreu de alta. E aí ele via, passou no fundo do funil, fez o 6º ciclo, quando foi marcar o 7º, o médico veio com a carta de alta e falou: o senhor está livre, não tem mais nada. Já faz 27 anos, não tem nada. Meu pai anda de bicicleta para todo canto. Pensa num homem bom, irmão, num homem manso. O Senhor tem suas ferramentas para trabalhar, irmão. Você pode ficar tranquilo que a palavra vai cumprir na tua vida.
E aquele que brincou com a tua fé, brincou com o teu Deus, irmão. Bendito seja o Senhor. Como disse, podem brincar conosco, podem satirizar nossa fé, mas não brinca com o nome do nosso Deus. E o adversário foi longe demais na tua vida. Ele mexeu em lugar que não devia mexer. Ele falou coisas que não deveria falar. Ele passou o limite que eu dei, eu vou pedir a conta. E ela vai ser alta. E haverá choro. E haverá pranto, e haverá desolação. Mas eu vou levantar a tua cabeça, custe o que custar. Doa a quem doer. É uma questão de honra agora. Não é por tua causa, te diz o Senhor, é por causa da minha palavra que está em você. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra, a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei do mal que há de vir sobre a terra. Se tu é fiel, quem dirá o teu Deus? Prepare, irmão. O Senhor te diz, é tempo de virada na tua vida. Estou destravando a roda. Quem está em cima vai para baixo. E tu que estás embaixo vai para cima. Está preparado? Dá glória a Deus. E não reclama, não. Dá glória a Deus. É o tempo. Até hoje, irmão, vou pregar o que Deus manda pregar, não tem perigo, nós estamos em 6 aqui, podia ter podia ter só eu, o Bruno e os bancos aqui. O Senhor te diz, eu sei a opressão que você passa, você senta num lugar não está bom, você vai para outro lugar não está bom, você está comendo não está bom, você está para a rua não está bom, você é um forasteiro, você é uma bolacha fora do pacote, você é um peão perdido do jogo de xadrez, você não se encaixa em lugar nenhum, parece que onde você está tem alguém te oprimindo, o Senhor te diz, vai acabar isso hoje por essa palavra. Parece que você é um mendigo, um cachorro de rua, que está ali jogado ali. Não, irmã, não, irmão. O Senhor te diz, eu não te quero mais assim. Eu não te quero mais assim. Eu não permito mais que você fique assim. E a primeira ordem dessa palavra para você é essa. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Porque você não deve nada para demônio nenhum. Eu já paguei a tua conta no madeiro da cruz, o meu filho pagou, tu fosse lavado e remido no sangue do concerto eterno, você não deve nada para ninguém, não é você que tem que mudar de calçada, não é você que tem que abaixar a cabeça, você é um servo, uma serva de Deus, você ama a minha palavra, você honra a minha palavra, você é fiel ao teu Deus, o Senhor hoje vem para levantar a tua cabeça, e vem para te dizer, irmã, que o tempo do exílio está acabando. Não vai acabar, irmão. Está acabando agora. Em nome de Jesus Cristo. Está acabando agora. A terra vai balançar. A sua lavoura vai balançar. Mas fique em paz que a casa não vai cair. Quando eu venho para resolver. E o Senhor te diz, estou indo na tua casa hoje. Aleluia. E quando não está preparado, o que os discípulos gritaram, disseram, quando viram o Senhor andando sobre o mar? O que Pedro gritou? E os demais? É um fantasma. E era o Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus. Mas quando não está preparado, acha que é fantasma. Outro, quando não está preparado, acha que é macumba. Outro, quando está preparado, acha que é olho gordo. Para olho gordo, usa colírio Deichmann. Irmão, se prepara, não é assombro, não é nada, sou eu chegando na tua casa, e eu entro e não peço licença, eu creio, irmão, eu não sei vocês, eu creio, e ele pode entrar na minha casa, e se tiver que algum de nós levar alguma guatabunzada, nós vamos levar, mas vamos dar glória a Deus. O Senhor te diz, prepara-te, eu vou pôr a casa em ordem, está muito bagunçado, eu vou colocar as coisas no lugar, vou mostrar quem você é para o teu adversário, vou mostrar o valor que você tem, porque até então, você confessa o teu Deus, você congrega, você adora, você faz campanha, você faz tudo o que está ao teu alcance, e o teu Deus parece indiferente, e alguém está brincando com isso, falando, mas o que Elias falou para os profetas de Baal? Clama mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Elias desdenhou do Deus deles, porque ele sabia qual era o Deus que ele servia. E estão fazendo isso contigo, só que o Deus certo está do teu lado, não está do lado deles. O Deus verdadeiro está do teu lado. Deram uma cartada muito alta, diz o Senhor.
Foram muito longe. E eles não têm como bancar essa jogada. Eu vou quebrar a banca. Vou quebrar o teu adversário. Vou quebrar o teu acusador. Vou quebrar o teu opressor. E tu ficarás de pé para glorificar o meu nome, diz o Senhor. Amados irmãos, foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Foram restituídos à sua casa. E os irmãos vejam, o Egito, Babilônia. Quando mais você ouviu falar da opressão desse povo? Quando mais eles foram escravizados? Depois que a gente passa no fundo do funil, irmão, depois que o chicote come nas costas, o couro fica grosso. Gato escaldado, tem medo até de água fria. Aprenderam, passaram pelo processo. E o Senhor te diz, eu estou vendo você todo quebrado. Parece que você passou no engenho da cana, todo moído, mas você atravessou do outro lado. Você está vindo da guerra. Uns vêm feridos, outros vêm faltando uma perna, outros vêm faltando um olho, outros vêm todo desgranhado, mas chega com a bandeira de vitória. Alguém cuida, alguém conserta, alguém liga as feridas, alguém amarra, costura, e dali um pouco, glória ao Senhor. Alguém passa salmoura na chicotada, arde ainda mais, mas cura, cicatriza, e toda vez que alguém olhar aquele guerreiro de guerra, olha o rosto dele, olha que marca de espada que ele tem, você viu a perna dele? Esse aí é combatente de guerra, todos prestam continência. Irmão, a tua casa vai te respeitar pelas minhas marcas em você. Aleluia. A igreja vai te respeitar pelas marcas de Cristo que é em você. Olharão para você e verão um sinal. Falam, não mexe com essa irmã não, que ela tem essa cara de boba aí, ó. Mas isso aí carrega as marcas de Jesus Cristo, não mexe com ela não. Está vendo esse irmão? Eles têm essa carinha de bobinho dele, mas esse homem é homem de oração. Esse homem passou no fundo do funil. Esse irmão aí já lutou com o diabo de face a face. Respeita ele é homem de Deus. Assim, irmãos amados, como foi com o profeta Samuel, glória ao Senhor, quando foi, irmãos, ungir Davi como rei, e chegou na cidade, de longe os anciãos já levantaram amedrontados, lá vem o homem de Deus, de longe gritaram, é de paz a tua vinda. Porque sabia que se ele pregasse vida era vida, ou se ele pregasse morte era morte. Irmão, prepara-te, eu vou pôr uma divisa no teu peito, eu vou pôr uma coroa na tua cabeça, eu vou trocar a tua veste será diferente das demais, irmão. Tua veste será uma veste de honra, de um combatente vencedor de guerra, de um veterano de guerra, de uma veterana de guerra. O que acontece com um veterano de guerra? Ele volta para a guerra? Não, ele coordena os mais novos, não coordena? Ele recebe todas as honrarias. Você vê ele com aquele uniforme bonito, cheio de insígnia, bem penteado, todo ataviado. Fala, é belo guerreiro. Mas as bombas, as espadadas, os tiros que ele levou, ninguém viu. Ali é só a parte boa. Muitos poderão dizer que foi sorte, mas o Senhor te diz, não se preocupa, eu conheço as tuas marcas. Eu sei onde você passou. Da maneira que você passou. Enquanto muitos estavam pulando, festejando, você estava chorando, escondido, trancado no teu quarto. Eu sei, mas tem uma coisa, a tua glória eu não divido com ninguém também. O teu bocado não vai ser dividido com ninguém. Muitos quererão colocar a mão no teu bocado, e o Senhor vai tirar a mão deles. Esse manjar é só dela. Esse manjar é só dele. Eu preparei para ele, preparei para ela. Esse eu não divido com ninguém, e ela não dividirá com ninguém. Então, amados irmãos, Israel venceu pelo sofrimento, venceu pelo choro, pela humilhação, mas venceu. E a palavra diz que aquele que é humilhado, Deus o exaltará, e aquele que chora, é bem-aventurado. Aleluia. Está chorando, minha irmã? Alegra-te por essas lágrimas nos teus olhos, meu irmão. Tu és bem-aventurado diante de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se você não estivesse chorando essa tarde, Deus não te vinha consolar por essa palavra.
Bem-aventurado tu que entrasse aqui chorando, você que está aí na live chorando, o Senhor usa desse fraco servo para dizer a você, não chores mais. Chega, acabou. Eu vim aqui para te pegar nos meus braços e dizer, o tempo da prisão acabou. Pedro foi retirado da prisão por um anjo, não foi, irmão? Paulo e Silas por um terremoto, não foi isso? Jeremias, o calabouço, Daniel na cova dos leões também teve um anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego, diz o doido de Nabucodonosor, que um tinha a imagem dos deuses. Não falou que era parecido com um anjo, falou que era parecido com Deus. Tem gente que é mais sortuda, sabe, irmão? Tem gente que Deus manda anjo, profeta é o anjo que desceu para responder a oração de Ezequiel, veio depois o arcanjo para ajudar o anjo, mas na tua casa vou eu mesmo, diz o Senhor. Aleluia. Sabe por que vou eu mesmo? Porque a tua oração tocou aqui no trono da minha destra, diz o Senhor. Na tua casa vou eu mesmo. Eu mesmo vou passar lá. Loguinho, por essas próximas horas eu vou passar na tua casa. Glória ao nome santo do Senhor. E haverá, irmão, motivo de você se alegrar na minha presença. Glória ao nome do Senhor. Amada igreja, estejamos em bastante comunhão por essa palavra. O Espírito de Deus vai visitar a terra essa terça-feira, irmão. E anda, Sirianda, Lama Cantai, o Espírito de Deus visitará esta terra, irmão, e o Senhor vai pôr muita coisa no lugar, o Senhor vai quebrar muito queixo duro, o Senhor vai derrubar muita potestade, o Senhor vai quebrar muito cadeado, o Senhor vai trazer muita glória para o seu povo também. E Alamaia, glória ao nome do Senhor. Tua casa vai tremer, minha irmã, porque o visitante é poderoso, o visitante é nobre, é o teu Deus. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, minha irmã. É dia de vitória, bendito seja o nome do Senhor. Nessa terça-feira, a glória de Deus vai chegar na tua casa. Aleluia, Jesus amado, aleluia. E ela se anda lá, Maia, nosso irmão Hernan, cooperador na Argentina, precisava fazer uma missão, atender um funeral. E o funeral se daria, o enterro se daria às 5 horas da onde ele estava. 5 horas, dali 5 horas. E ele estava a 11 horas de distância. Ele falou, Senhor, é uma irmãzinha pobrinha, que a família não é crente, e eles vão enterrar. E eu preciso lá fazer o funeral da tua serva. Sê comigo, Senhor. Pegou o carro, irmão, sem nenhuma probabilidade. E lá, irmão, as leis de trânsito são mais rígidas. Tem que andar na linha. Ele pegou o carro e foi na velocidade da estrada. Ele com mais 2 irmãos. E canta hino, e conta testemunho. E ele contou, eu ouvi isso da boca dele. Contou lá em Caraguá para mim, na nossa casa. Irmão, uma altura da madrugada. Glória a Deus. Uma bola, parecendo uma bola de fogo, entrou dentro do carro, irmão, e eu não vi mais nada. Eu me lembro de entrando com o carro de novo na cidade, onde é o velório da nossa irmã, e ainda faltava 2h30 para o enterro. E vocês podem não crer, eu creio, Bruno. Eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, eu creio, glória ao nome do Senhor, eu creio. Eu peguei meu filho Caio, que hoje é maior que eu, morto nos meus braços, glória ao nome do Senhor, eu segurei, eu vi, irmão, ele com os olhos virados para trás, cego, e hoje vejo ele um homão, um moção, aí vai fazer 17 anos, nem óculos não usa, porque o nosso Deus quando cura, cura mesmo. Em nome de Jesus Cristo, receba a virtude dessa palavra na tua vida. Eu vou revirar a terra por causa da tua oração. Estou chegando, diz o Senhor. Estou chegando. Cari, manda Súria, anda lá, machia lá, salaia. Estou chegando. Só espera que eu estou chegando para visitar a tua casa. Deus seja louvado, amados. Amém. Glória a Deus nas alturas. Oremos em nome de Jesus, irmãos. Amém. Oh, glórias a Deus, glória seja dada ao nosso Deus, no céu e na terra, hosana nas alturas.
Deus poderoso, Pai de toda glória, Senhor dos senhores, nós estamos aos teus pés ajoelhados, para te agradecer, ó Deus, pelo decreto de salvação que tu fizeste em favor da nossa alma. Escrevestes o nosso nome no livro da vida, e nós temos recebido de Deus uma grande sorte, uma grande bem-aventurança de termos, Senhor, a tua companhia no nosso peregrinar. Senhor, muitas coisas têm se levantado contra nós, mas têm caído no nome do Senhor Jesus, porque Deus é por nós, Deus está junto de nós. Ó Senhor maravilhoso, te damos graças por esse culto, por esse pequeno número de irmãos e irmãs que puderam se dispor para ajudar na comunhão, mesmo sabendo, Senhor, que a igreja está fechada, com amor vieram para ajudar, Senhor, na transmissão do culto, e nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Pai eterno, te damos graça principalmente pela tua santa, bendita e poderosa palavra, a palavra da vida eterna, que veio, Senhor, acabar com o nosso cativeiro, e nós cremos que teremos em Deus também um cântico, não mais em terra estranha, mas na nossa terra, na Jerusalém celestial. Senhor, despeça-nos na paz de Deus e abençoa o santo culto logo mais à noite e fala, Senhor, aos nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos crendo receber por Cristo Jesus, bendito para toda a eternidade. Amém. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. O nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos. Aleluia. Vamos nos despedir com o cântico 376. 376. Glória a Deus, glória a Jesus.
Glória a Jesus, glória, glória ao nosso Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Daqui a pouquinho, irmãos, às 20 horas, tem culto novamente. A Irmandade está mais do que convidada para estar junto de nós. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a sua palavra estejam gravadas em nossos corações. Amém.